Tô de lado aqui, né, Cacá? Você tá vendo como é que a gente vai ter assunto pra caramba? Tem o Hugo que tem assunto pra caramba, tem o Marquinhos que tem assunto pra caramba, tem o Vanirzão que tem assunto pra caramba. E hoje, nosso convidado especial mesmo é o Walter Martins. E aí, Walter, beleza? Você tá bem? Como é que tá as coisas? Bem-vindo a Oi Estúdio, né? Bem-vindo ao BarraCast, né? Convite, você já nem... né? Mas você vai ter tempo para você falar ainda. Poxa. Então, muito obrigado, viu, Walter, você ter aceitado. Eu agradeço, de fato, porque é o seguinte, é uma grande oportunidade que eu falo o seguinte, em todo canal que possa trazer comunicação, entretenimento, conhecimento à sociedade e à população, é algo essencial. A população necessita de ter o quê? De fato, conhecimento. E o conhecimento é através disso. Ninguém nasce sabendo, ninguém vai morrer levando só o conhecimento, leva consigo. Mas, na verdade, a sociedade precisa. Então, isso eu agradeço, eu acho que a gente está aqui na questão da mais humilde possível. Pelo menos falar alguma coisa. Eu costumo dizer, tem alguns que brincam comigo, não existe esse negócio de professor, que eu não tenho essa forma. Eu te chamo de professor, irmão. Não é só você. E parente do Vanir? O cara te chama, que fala que você é parente do Vanir também? Nós somos parentes irmãos. Né? Somos todos joaquidenses. Chega a conta bancária. Tadinho da minha conta bancária. Deixa minha conta bancária ficar sabendo não, meu Bartão. Então, eu que agradeço e digo o seguinte, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Eu acho que é interessante. Primeiro, vocês estavam falando, olha, tem uma das coisas que eu carrego na minha vida pública, é o seguinte, que às vezes muita gente tem aquela agredir com a ignorância, mas não tem aquela maneira de dizer, eu não gosto de política. Olha, você gostando ou não, você vai ser governado por um político. Exatamente. Essa história de querer, não, eu não gosto de política, eu não gosto de discutir. Política nós temos em casa. A hora que você discorda, não tem. Você está fazendo política. A hora que você chama a atenção do seu filho, a hora que você impõe, isso é a política saudável. É lógico, nós não estamos falando da política que existe em alguns momentos, que eu tenho nojo disso. Porque tem político que é aquele ditado. Ele joga daquela forma. Quanto pior, melhor para quem ganhar a próxima eleição. Exatamente. É um equívoco. Por quê? Porque a cidade, o país... Ulisses Guimarães já dizia o seguinte, o indivíduo não mora na União, não mora no Estado. Ele mora no município. Então eu quero bem do meu município, que a convivência daqui é que nos faz viver. O Estado, para mim, não significa nada. Nem a União, você tem que morar, lógico, mora no país, mas, na verdade, é na comunidade aqui que você sobrevive. Então, eu quero dizer o seguinte, olha, a gente gostando ou não, nós vamos ter que conviver e tem que debater. Como no Brasil, de todo ano par, que a gente fala assim, todo ano par é ano de eleição, de 2 em 2 anos, e esse ano é um ano par, é o ano de discutir ela. Até eu brinco, pessoal, esse ano não é o ano nem de fazer política, esse ano é ano de campanha. Política era o ano passado. É o ano de campanha. Agora é plena campanha. Mas tem né? gente tentando se articular agora, está muito tarde. Já passou. Já passou o período. Agora, vamos voltar um pouco aí. Aquela pergunta que eu deixei no ar aqui. Você tem outra pessoa que já ficou 3 vezes presidente da Câmara, aqui em São Joaquim, você tem conhecimento? Já que você... Não, teve, mas com períodos de mandatos adversos. É que eu tive 4 mandatos consecutivos. Teve alguns, que nem o caso do Pedro Nardelli, acabou sendo presidente, porque houve uma permissão que alterou na lei orgânica que ele teve direito de reeleição. Então, num mandato, ele acabou ficando praticamente 2 mandatos na presidência, que foi uma alteração na lei orgânica. Mas em mandatos consecutivos, foi o único que teve nessa condição 3 mandatos presidente. Ou mais um mandato, que o presidente da Constituinte Municipal, que muita gente não sabe. Nós fizemos a nossa lei orgânica em 1990. Você tomava posse, saía da sua posse, depois ficava um tempo fora, depois voltava. Tem que ficar 2 anos. 2 anos. Na verdade, porque não é permitido. É mandato sim, mandato não. Sim. Você pode até ficar, por exemplo, esse ano, quem está na presidência, no caso, é Tia. Se ela for reeleita para o próximo mandato, ela pode ser. Porque aí é outra legislatura. Não pode ter 2 presidentes. Entendi. Mas nós vamos falar isso aí também, só que eu gostaria que você falasse da história que você... Quando você resolveu a ser político, que você estava contando para nós aqui, eu gostaria que você voltasse àquele... Ela foi uma
coisa interessante. Eu era jovem ainda, com 18 anos, o meu pai saiu candidato a vereador pelo PTB, naquele tempo era uma legenda fechada, né? E aí foi quando me despertou. Eu fui para a rua, não tinha conhecimento nenhum, fui começar a conhecer as pessoas, e dali surgiu realmente uma vontade. E eu acho que a política, ela tem que nascer de uma formação quando você tem interesse. Então, essa eleição foi em 82, em 83 começou o mandato na Câmara, e eu fui um assíduo durante 6 anos. Toda sessão de Câmara eu ia. Então, às vezes o pessoal fala, pô, o Walter conhece o regimento, mas eu conheci o regimento. Eu passei a conviver e ver como era a função parlamentar, como se exercia. E volto a dizer, câmaras lá atrás eram câmaras municipais, porque se discutia política, ali é um parlamento para se discutir política. E aí me houve essa vontade. Aí eu já comecei a participar da eleição em 86 de governador, como deputado, me envolvendo. Veio para a campanha de 88, quando eu me despertei a vontade de ser candidato. E é uma coisa interessante, que hoje eu observo. Quando eu fui ser candidato a primeira vez, eu fui falar com o saudoso Zé Otávio Jabur, e ele me disse o seguinte: você está preparado para entrar na política? Eu falei, estou. Você não está. E é a maior verdade. Qual que é? Você vai ganhar inimigo gratuito. Pessoas que não te conhecem, nunca ouviu. Do nada. Do nada É. é seu inimigo. Porque você tem um lado. E a partir desse momento, essa pessoa te detona, fala mal de você, inventa, que é a função da política que eles falam, né? Quando você não tem defeito, eu invento, eu crio um. Então, quer dizer, ali foi o primeiro passo de eu começar Mas a entender. desde aquela época São tinha 40 o anos. famoso fake news. Pior do que naquele tempo tinha o fake news e naquele tempo tinha uma outra questão, era o fio do bigode. Porque naquele tempo o pessoal ia até armado. É mesmo? Aí que é bom, né, mano? Eu queria ver essa câmera nossa aí. Chaparral, não é? Queria ver, fiquei curioso. Eu queria ver, não. No final do saudoso Sr. Júlio de Louro, que foi vereador, 9 legislatores de São Joaquim, e inclusive foi promovido na presidência, por único mandato da presidência. Ele chegava toda a sessão, tirava o revolvinho, entregava para o Joaquim, que estava na casa, guarda aí, eu não sei o que pode acontecer. Rapaz, Olha essa. Meu Rapaz Deus do do céu. Ó, pra- Você encarava uma dessa, Hugo? Rapaz, eu fico me imaginando, às vezes, já. Fogo, você pensa em ser político. Cara, eu acho que no primeira. Porque eu vejo a nossa sessão hoje, tem muita palhaçada, eu acho. Eu acho que virou muita palhaçada. Por que tem aquele tempo restrito para falar também? Não, por exemplo, às vezes eu sinto, desculpa, Não, fica à interrompendo, vontade. porque a pessoa tem mais a falar a respeito de uma determinada propositura e há um tempo muito restrito para isso. E eu ouvi falar na época do meu primeiro mandato, vereador, e subsequente, nos 4 mandatos. que ia até 2 horas da manhã, não era? 2 horas, Eu ouvi falar isso Sim, aí. sim. É mesmo? Cada Ué, isso não dá tempo de você expor a sua ideia, não. Não expõe a sua ideia. E havia um debate disso, daquele confronto. Nós saímos ali 2 horas, 3 horas da manhã. Você tentava convencer o Sim, outro. era uma maneira, porque se discutia o requerimento, não é fato. Hoje você apresenta o requerimento, olha, está acontecendo, mas você não se explica. Aí vai para o chefe do executivo. Aí vamos dizer o seguinte: ele tem 15 dias para te responder. Ele responde com a maior facilidade. Encaminhou o setor competente. Resposta total. Que resposta é essa? Então, pelo menos, quando você criava aquele embate, olha, eu estive no local, eu vi. Você veja bem, hoje você apresenta 10 requerimentos. Eu tenho 5 minutos para comentar. É isso. Sabe o quê? É isso. E não tem o debate. Não O tem. outro não pode comentar em cima do que eu Não estou tem a apresentando. Eu achei que tréplica. empobreceu, não tem. Não tem a Não tréplica. tem, eu assisto todos. Não tem a tréplica. E outra, Eu não vou lá, depois mas assisto acontece todos. o seguinte, com alguns projetos, como o disse o seguinte, fica uma coisa até confusa. Né? Muito demais. Eu ontem, mesmo dando a entrevista, eu falei, olha, a galeria quando está cheia é porque alguém tem um interesse. Eu vi você falar isso. Não existe outra coisa. Ninguém preocupa com o vizinho, com o bairro, nem nada. Eu acho engraçado ali na Câmara, o pessoal está falando para as 4 paredes, falando para si mesmo. Então está cheio de gente ali. Apresentou um cidadão em homenagem a fulano. Mas Quem passa tá sentado na galeria já tem o vereador dele. Passa no YouTube. Não, mas tem 20 pessoas assistindo. Sabe o que eu não vejo? Eu não vejo um vereador pegar e fazer um corte da sua fala e postar nas redes sociais. Falar, ó, eu votei assim por causa disso. É muito fácil Mas postar pode? vídeos. Pode, ué, isso é público. É público. É público. Tá lá gravado como histórico, inclusive. Analisa, eu não estou puxando a sardinha pro meu lado. Você pega a posição do Júnior. Às vezes eu falo assim, você não discutiu. Eu falo, já manifestei pelo meu voto. Para quê? Eu vou falar bobagem?
falar o que Tem isso também. Também. Tem matérias que merecem uma ampla discussão, um projeto que merece realmente ser debatido. E tem os mecanismos na Câmara para você debater. Tem um mecanismo para você questionar. Simplesmente chega tudo na hora, o gelzinho passado no cabelo, não quer saber de nada, e na vida que se toca. Quer dizer, está com a maior pressa do mundo. Começa a sessão às 7h15 da noite, no máximo 8 horas acabou. Vamos embora, cada um vai para sua casa, tem uma pizza, está tudo certo. Então, quer dizer, aí vai para uma tribuna livre. A tribuna livre, você se inscreve na hora. Antigamente era o seguinte, era 3 inscritos por ordem alfabética. E hoje eu ia lá e dava uma afinetada, o outro ia esperar a próxima sessão para ele ter a oportunidade de poder. Hoje não, fica ali. Ali, se você observar, fica até uma coisa engraçada. Né? O controle é feito pela mesa. O que chega na hora? Está ali uma coisa, a presidência é que controla e é que corta. Então, veja bem, 3, 4 se inscreveu, ela, pum, matéria encerrada, acabou, ninguém mais pode se inscrever. Aí sempre o último vai dar a resposta para o primeiro que falou. Rapaz. Mas você sabe esse negócio de você dar a palavra e deixar a pessoa falar o que vem na telha? Vem muita, me desculpe a palavra, mas muita merda. Esses tempos atrás eu vi um vereador propôs eu não sei se é título, não sei o que foi, de uma instituição católica. Um outro vereador pediu a palavra para falar que ele pensou em um dia propor esse projeto. Para, velho. Quer aparecer em cima do projeto do coleguinha? É isso que eu fico louco. É que você me perguntou se eu daria certo. Eu não daria, porque se eu sou um cara propondo esse projeto, eu falo, vai tomar no seu cu. Olha, aí dá por isso que eu já falo. Por isso que eu já nem quero, entendeu? Por isso que eu já nem quero, porque o cara me fala uma dessa, não tem necessidade. O outro ficou enciumado e querendo aparecer. Porque é o seguinte, só na forma dele votar a favor, ele já está cooptando. Não precisa assinar um projeto. Isso é uma propositura pessoal. Então, todo mundo tem a oportunidade. Aí é aquele negócio, se eu apresentar um primeiro projeto, ou eu quero ser coautor, não existe coautor de projeto. Projeto e autor é um só. Agora, na hora que eu voto, ou na hora que eu parabenizo, eu estou realmente enaltecendo tanto quem quer ser Sim. e até mesmo parabenizando o autor pela a criatividade, pela propositura do seu trabalho. Quer dizer, não, mas eu pedi para assinar junto e não aceitou. Não, isso é absurdo. Isso era uma coisa da informalidade. Você não fala isso em plenário, se coloca menos. Não é só isso, não. Tem hora que começa a discutir, a presidente fala assim, o senhor está fora da matéria. O que é agora? Ele está discutindo uma outra coisa que não está na matéria. Sim. Ele sai fora para falar em outras coisas pessoais. Não é só isso, não. Ali virou uma briguinha de ritmo pessoal. Saiu do campo político. Se você fosse ver, muitos ali poderiam já ter sido enquadrados na lei que fala, não de improbidade, porque não está pegando nada, mas sim da falta de decoro. Sim. O decoro é uma coisa, que é um comportamento até dentro da própria sociedade. O cara não precisa de um monte de gente para representar uma sociedade. Mas, enfim, passa-se por cima, o camarada acha, fala o que quer. E aí, se você chamar ele na justiça, existe uma coisa, ele vai dizer que ele está fiscalizando. Eu acho engraçado. Fiscalizar o quê? Ele não está fazendo mais do que obrigação, ele foi eleito para isso. O cara quer se enaltecer, ele mesmo pode bater no peito, sou honesto. É um dever seu. Isso não é mérito para ninguém. Eu estou fiscalizando. Você foi feito para isso, eu não ganho para isso. Então, quer dizer, eu estou fiscalizando. Eu acho engraçado, eu já fui, essa atitude de dizer, já fui vereador de oposição, vereador de situação, não existe esse pragmático. Você, a partir do momento que você foi eleito, você é um vereador da cidade. Você não tem esse lado. Agora, é óbvio que aqueles que querem desenvolver, talvez, o trabalho social, ele depende do Poder Executivo. Porque o vereador não tem caneta. Ele não tem dinheiro, ele não assina cheque. Mas ao máximo, ele é um despachante. Mas agora, na sua opinião, assim, qual que era o modelo ideal? Era igual antigamente, que ficava até as 2 da manhã, ou essa lenga-lenga aí que ficou... Antigamente, as pessoas tinham um lado. A primeira coisa que existe hoje na política é o seguinte. Mas o lado é o povo, né? Peraí, primeira coisa, como o sistema diz isso... Porque às vezes eu assisto, Walter, dá a impressão que a propositura é segundo plano. Não. Sim. A hora que você tem uma... Primeira Me coisa, dá a impressão. se você analisar qual projeto que vota como. Normalmente de interesses de tributos, às vezes tem discordância,
às vezes, de aquisição, onde despende. Tem valor, tem discordância. Você contra o aumento do Me IPTU. dá a impressão, isso. Aí eu tenho que ter uma justificativa, que eu não posso... Não, mas não é só tributo, não. Tem valor, tem discordância, me dá a impressão. Tá, mas veja bem, para mim discutir ele na sua essência, eu tenho que conhecer. O vereador não tem conhecimento técnico. Não. Eu vi vereador furando buraco no asfalto para achar quantos centímetros, ele é técnico. Eu vi vereador que falou negócio de água aí, ele foi lá tirar a análise da água para ver. As coisas... Votou contra a LED, que é uma tendência mundial. Votou contra a asfalto, tudo questões políticas. E aí, quando fala, arrepia. Então, quer dizer, existe uma coisa... É muito difícil o vereador votar contra um projeto. Você vai votar contra um convênio com o governo do Estado? Não dá. Não dá. Você vai votar contra o orçamento? Você não tem propositura? Não vai liberar o valor. Aí eu vejo aquela demagogia, que aí quer fazer média com todo mundo. Olha, eu acho que o aumento do servidor está pouco. Então, arruma uma solução. Me traga como eu posso fazer, como eu posso. Porque é o seguinte, o orçamento é uma peça engessada. 25% da arrecadação bruta no município é com educação. 50% é salário, né? 15% saúde, 40%. Até 53%. Até 53%. E já estava na beirada. A Câmara entra na propositura de salário. Então, se na verdade sobra 7%. Como é que você toca uma cidade com 7%? Ela tem água para investir, tem malha asfalto, ela tem veículo. Mesmo com o orçamento crescendo igual estava? Mesmo com o orçamento. O município ele vive sobre uma situação seguinte. Eu estava falando antes. Os prefeitos antigos tinham dificuldade com a questão arrecadação e volume de dinheiro. Uhum. Hoje, como se criou dentro do sistema, os parlamentares, aí onde vem aqueles lunáticos que hoje está muito pior do que ano passado, falavam em orçamento secreto. Hoje o deputado tem as chamadas emendas impositivas. Então, esse dinheiro está à disposição dele, que é o que os vereadores têm, para mandar para onde ele quiser e da forma que ele quiser. E veja bem, esse dinheiro vem para cá, tem deputado que está mandando dinheiro para São Joaquim, 100 mil, 200 mil, ele, como se diz, ninguém, nem a prefeitura sabe que ele mandou. Cai lá na conta da saúde, 300, eu estou dando um exemplo. Final do ano passado, eu fui até a prefeitura, o deputado Alexandre Leite tinha mandado 100 mil, 300 mil reais para a saúde, e tinha mais uma emenda de 100 mil reais do Paulo Teixeira do PT. Eles nem sabiam. O dinheiro estava na conta para gastar. Então está vindo dinheiro da saúde, da educação, vem merenda escolar, vem dinheiro do governo federal, cai na conta, está no montante e vai embora. Só quer dizer, então, hoje ficou até bem mais fácil. E onde vocês vão ver o seguinte, a pandemia deixou o Estado e o município rico, ninguém parou para pensar nisso. A pandemia deixou o Estado e o município. Vou te explicar por quê. O município tinha uma folha de pagamento onde se pagava até quase 900 mil reais mês de hora extra. Teve alguma hora extra nos 2 anos da pandemia? Não, nem aumento salarial existiu. Então, se você pegar isso dentro de uma folha, ele economizou o município em torno de 25 milhões de reais só com questão... E eu estou falando isso, ficou suspenso em um adicional por termo de serviço de 3,5% ao ano em cima da folha. Mas com exceção da área da saúde, né? Com exceção da área da saúde não, que você houve... compensava com hora extra. Sim. Mas o adicional, o aumento, não houve em lugar nenhum. Mas você pega o seguinte, os veículos da prefeitura parados, não tinha consumo de combustível, não tinha transporte universitário. Você tem uma ideia do quanto foi a economia? Walter, a arrecadação caiu. Mas no final do governo, ainda da administração do Bianco... Mesmo com o comércio fechado? Mesmo com o comércio fechado, o Bolsonaro mandou 9 milhões que veio para São Joaquim. Mas não gastou na saúde? Não, porque ela já era matéria carimbada, já havia o que tinha de recurso. O governo, tudo da pandemia foi pago pelo SUS. O município não pagou nada. O município botou o hospital de campanha. O hospital de campanha, quem pagava era o SUS, já havia dinheiro para isso. Nada saiu dinheiro para a prefeitura. Gastou dinheiro. Os leitos foram doados por uma empresa local e o restante verba do SUS. Então, quer dizer, quem bancou a pandemia no Brasil foi o governo federal. O Estado, aliás, foi a farra, né? O Estado comprava respirador que não apareceu, montava campana que não existiu. Então, foi a farra. Tanto aquele juiz, que era governador do Rio de Janeiro, foi caçado por causa disso. De desvio. Então, o que houve de desvio de dinheiro nessa maneira? Então, os municípios hoje, ele está muito bem agregado.
E o que acontece? O município bem administrado, e por quem sabe administrar, faz o que está acontecendo. A projeção desse ano é 170 milhões, né? O quê? O município? Arrecadação? 270 milhões. 270, perdão. O orçamento. Agora você calcula, 270 milhões. 270. É grana para arrebentar. E sem contar isso, não está incluso os repasses de convênio. Que vem. Eu vi agora, no mês de janeiro, o Baleia conseguiu liberar para o Vale Schmidt 11 milhões de reais no convênio. Vixe. 11. Aí, você vai fazer verão, realmente, ele não está trocando todo o sistema de água da Baixada, para que vai haver canalização de água. Que venha mais, né? Não, esses 11 milhões, 5 agora ele vai começar a fazer na Lapa Nova e Lapa Velha. Bom. Sim, mas é o que eu estou falando. Isso era fácil antes, você não tinha recurso e nem como buscar para fazer investimento. Nós fomos fazer uma ETA, tratamento de esgoto, do governo que veio do álcool, que, na verdade, nós não tínhamos nada, era a única cidade da região inteira que não tinha nem sequer 1% de tratamento de esgoto. Nós tínhamos muito problema com o Grapol, por isso. Veja bem, ela veio para cá, ainda veio errada, que foi uma construção do governo de São Paulo. Não existiu um centavo do município, foram 11 milhões a ETA para tratamento de esgoto. Trocando até a questão do esgoto, que ele chega alto, não dá para chegar. Você for analisar. Não dá para abolir a lei da gravidade, né? Na cadeia. Então, se aprovada, desculpa, Tchelão. Não, tá tranquilo. Se aprovada a nova reforma tributária, isso aí, na sua opinião, vai atrapalhar essa melhor, esse destino de verbas para a Mas a reforma tributária já foi aprovada. Não, mas ela não está regulamentada. Não está ainda em evidência, não está. Existe um equívoco, eu quero saber como é que vai funcionar. O ISS é um tributo. É porque me dá a impressão que os recursos são para o federal. Vai dar aumento nele. Então, não, e vai tudo para o federal, né? Vai tudo para o federal. Você tem que ir lá pedir benção para. Exato. Como é que vai ser essa distribuição? Porque você pega no Nordeste, por exemplo, as cidades lá, se você pegar ISS, elas não têm empresa, não tem nada. E aí, como é que você vai? Então, São Paulo vai continuar pagando o preço. Aqui, 47% do PIB da arrecadação é São Paulo. Então, nós vamos continuar pagando para lá. Tem cidades em Curitiba lá de 2 mil habitantes, que são 2.200 pessoas que recebem o Bolsa Família. A cidade não tem nada. Ela não tem arrecadação, não tem nada, e tem folha de pagamento de vereador, de prefeito, funcionário. Aí nós vamos continuar pagando isso. O que está errado no Brasil, eles falam em reforma tributária, mas para penalizar quem que é? O comerciante ou o empresário. Porque quem vai pagar é ele. Para a indústria parece que vai melhorar, né? Se tiver e for aprovado o formato que está. Por quê? Uma série de benefícios a nível de imposto. Para eles vai ficar mais. Mas para São Paulo também? Para todo o estado? Para toda a lei federal, né? E vai, a reforma. Mas onde que está a indústria? Nós não temos um parque. Mas tem. Onde que está? A nossa região é comercial. Você não tem indústria. Mas vai. Bom. Não tem. Não tem. Não tem. Quem mais emprega no país menos. é o agro e o comércio. Esses dois são responsáveis por praticamente 50% e 60% de tudo Aí que você tem um presidente desse que está querendo acabar com o agro. Tudo que está aqui, se compra aqui é agro. Tudo que está aqui na mesa vem do agro. Ele não dá um incentivo, né, prejudicando a questão do agro. É um louco. Se tá bom, pode piorar com a reforma no molde que está. Vai piorar. Porque está aprovada no Senado, né? Existe uma coisa que é o seguinte. Está aprovada? Não lembro. Mas o que aprovou no Senado. O que está faltando, então? O pessoal gritou que é de ladrão na Congresso, foi até na promulgação, que é uma emenda constitucional. Só que ela tem prazo até 2030 para entrar em vigor. Agora, depende de vários fatores. Começa a vir as leis que a gente chama de lei complementar, que é a regulamentação. E aí é a hora que vai começar a fatiação. Aliás, eu não acredito na diminuição com essa reforma. Ela vai aumentar o tributo. Porque a hora que eu der um benefício para o Hugo, eu tenho que tirar de algum lugar, não posso ter prejuízo. Então aí vai vir a turminha, olha, eu acho que o aposentado está isento. Vai ter alguém que vai apresentar. Olha, eu acho que o sindicato não pode entrar. Então você vai começar a botar a lei complementar, eu acho que o dono de supermercado não pode entrar nesse fator. Aí, quando você pensa que não, você tira aquela turminha que são beneficiadas, o que sobra tem que tributar onde? Em cima do produto de base. Do produto de base, quem vai pagar? O pobre. Ou farão como fizeram com o imposto de renda para até 2 salários. Agora vai ter o tributo, choveu reclamação, não vai ter, está isento. Faz esses experimentos, né? Vai ter. Vai que cola. Não vai ter. Vai que desculpa cola, aí, né, foi mal. Pode ser que aconteça isso também. Tem a